Olá, pessoal! Antes da realização da lista de exercícios proposta, vejam estes exemplos de alguns cálculos de preparo na administração de medicamentos. Alguns medicamentos específicos, que são tratados em unidades internacionais, como insulina, heparina e penicilina. E também um exemplo de transformação de soro. Bons estudos para vocês! O primeiro exercício que nós iremos rever é com relação à insulina. Tá? Então, nós temos na prescrição uma insulina regular 40 unidades internacionais via subcutâneo. Na unidade não há disponível seringas próprias de insulina, que são aquelas seringas que já vêm na graduação em unidades internacionais. Temos apenas seringas de 1 ml, tá? Então elas vêm graduadas em ml. Quantos ml devemos administrar? Gente, a gente está revendo aqui a questão de insulina porque é algo muito comum. Nós temos que fazer essa regrinha de 3, convertendo unidade internacional em ml. Para isso, nós devemos lembrar da regra máxima da insulina, que é padrão para todos os tipos. A insulina vem sempre 100 unidades internacionais em 1 ml. Lembrando disso, gente, a gente pode fazer os cálculos, tá? Então, vamos lá. Se 100 unidades internacionais tem 1 ml, 40 unidades internacionais, quantos ml eu preciso? Simples, faz a regra de 3. 100 vezes x é igual a 1 vezes 40, x é igual a 40 dividido por 100. X é igual a 0,4 ml. Resposta, teremos que administrar 0,4 ml de insulina. O próximo exemplo é sobre a heparina. A heparina é um anticoagulante que pode ser administrado via subcutânea ou endovenosa, porém, ela também vem, a apresentação dela sempre vem em unidades internacionais, ok? Então, mais um cálculo diferente, que é esse que a gente deve fazer, unidades internacionais. Então, está prescrito que heparina, 3.500 unidades internacionais via subcutânea. A forma de apresentação que temos lá na unidade é frasco ampola contendo 5.000 unidades internacionais por ml. Também existe disponível outro tipo de apresentação que é 5.000 unidades internacionais por 0,25 ml. Mas essa segunda forma de apresentação ela é específica, exclusiva para via subcutânea, tá? Porque ela é mais concentrada. Bom, então vamos lá. Considerando que a gente vai utilizar esse frasco ampola de 5.000 unidades internacionais por ml. Então, nós temos 5.000 unidades em 1 ml. Está prescrito 3.500 unidades. Quantos ml nós precisamos? X. Fazemos a regra de 3. 5.000 vezes x é igual a 1 vezes 3.500. X é igual a 3.500 dividido por 5.000. X é igual a 0,7 ml. Então, teremos que administrar 0,7 ml de heparina via subcutâneo. Bom, o próximo exemplo é sobre a penicilina benzatina. Gente, eu trouxe esse exemplo porque esses medicamentos, a penicilina, nas diferentes formas de apresentações, ela também vem a sua concentração em unidades internacionais, tá? E o cuidado especial que nós devemos ter é porque ela se apresenta em milhões. Então, nesse caso aqui, a forma de apresentação é um frasco ampola contendo 1.200.000 unidades internacionais em 4 ml. Devemos prestar muita atenção, porque são muitos zeros nessa conta, né? A gente pode se confundir aí. O médico prescreveu, prescrição médica, penicilina G, benzatina, 500.000 unidades internacionais via intramuscular. Aqui uma consideração importante. A penicilina benzatina, que é a benzetacil, ela só pode ser administrada via intramuscular, não devendo ser administrada via intravenosa. Caso esse medicamento seja administrado via intravenosa, pode causar sérios riscos e complicações ao paciente, inclusive levar ao óbito, ok? Muito importante essa consideração. Penicilina benzatina sempre intramuscular, tá?
sempre que é penicilina, tomem cuidado com a quantidade de zeros. Então, assim, a prescrição vem 500 mil unidades. O frasco ampola tem 1.200.000 unidades em 4 ml. A benzetacil, né, que é a penicilina benzatina, ela vem em frasco ampola já diluído, não precisa fazer nenhuma reconstituição. Então já vem lá no frasquinho, 1.200.000 unidades internacionais em 4 ml. Somente fazer a regra de 3, tomando cuidado com a quantidade de zeros, tá? 1.200.000 em 4 ml, de um lado da equação, do outro lado, 500 mil unidades internacionais em X ml. É o que nós queremos saber. Quantos ml precisamos aspirar desse frasco ampola? Faça a multiplicação em cruz, né? Então, 1.200.000 vezes X é igual a 4 vezes 500 mil. X é igual a 2 milhões divididos por 1.200.000. X é igual a 1,666666. Quando dá esse monte de casa decimal, né? Essa dízima periódica, que não tem fim, depois da vírgula, nós temos que arredondar. A regra de arredondamento é a seguinte: se o número, a segunda casa decimal depois da vírgula é maior que 5, nós arredondamos para mais. Se é menor que 5, nós arredondamos para menos. Então, 1,6666, nós arredondamos para 1,7, ok? 1,7 ml, então, é a quantidade, é o volume que temos que aspirar da seringa para administrar via intramuscular. O outro exemplo é sobre a penicilina cristalina. A penicilina cristalina, diferente da penicilina benzatina, ela pode ser administrada via endovenosa ou via intramuscular, ok? Então pode ser tanto intravenosa quanto intramuscular. Aí a gente tem que também prestar atenção nessa quantidade de zeros. Normalmente a penicilina cristalina, ela tem duas formas de apresentação. Ela pode vir num frasco que tem 5 milhões de unidades internacionais ou num frasco com 10 milhões de unidades internacionais. Como é feita a reconstituição, né? A diluição? O frasco com 5 milhões de unidades internacionais, nós acrescentamos 8 ml de água destilada e aí nós teremos um volume final de 10 ml. Por que esse volume aumenta? Porque o frasco tem uma quantidade de pó muito grande. Então, esse pó diluído na água aumenta o volume e nós temos que considerar esse volume, tá? Então, nós iremos inserir, né, introduzir 8 ml dentro do frasco, agitar o frasco para reconstituir o medicamento e no final teremos 10 ml. O frasco que tem 10 milhões de unidades internacionais, ele tem a quantidade, o dobro de pó dentro do mesmo frasco. Então, nós diluímos em apenas 6 ml. E aí, o volume final será também 10 ml, tá? Não se preocupem em decorar isso, tá? Isso vem escrito na bula do medicamento. Então, na hora que iremos, é um medicamento que é feito bastante em pronto atendimento, em unidade básica de saúde, em centro de saúde, mas nós temos sempre a bula para recorrer, ok? Então, assim, você vai ver o medicamento que está sendo prescrito, recorra à bula do medicamento para ver como diluir e como deve ser administrado. Então, vamos supor que nessa prescrição, que nessa unidade, nós tenhamos o frasco de 10 milhões de unidades internacionais. Se está prescrito 2 milhões e 500 mil, vamos então aos cálculos. 10 milhões de unidades internacionais em 10 ml. Nós temos prescrito 2 milhões e 500 mil unidades internacionais. Quantos ml devemos aspirar? Faça a regra de 3. 10 milhões vezes X é igual a 2 milhões e 500 mil vezes 10. X é igual a 250 milhões dividido por 10 milhões. X é igual a 2,5 ml. Então, nós devemos aspirar 2,5 ml de penicilina cristalina para ser administrado via endovenosa. Uma situação dessas especiais é no caso de transformação de soro. Bom, soros são soluções utilizadas para hidratar e nutrir o paciente.
No mercado, nós encontramos soluções fisiológicas a 0,9% ou soluções glicosadas a 5 ou 10%. Encontramos também uma solução chamada glicofisiológica, composto por metade de solução glicosada a 5% e a outra metade é solução fisiológica a 0,9%. Esses soros existem disponíveis em frascos de 100 ml, 250, 500 e 1000 ml. Acontece porque precisamos fazer transformação, porque às vezes temos uma prescrição diferente daquilo que encontramos no mercado. Então, por exemplo, nós temos soluções fisiológicas a 5%, mas nós precisamos de uma solução diferente, às vezes de 15% ou 20%, dependendo da prescrição médica. Então, vamos lá, um exercício de transformação de soro. Está prescrito soro glicosado 15%, 500 ml, tá? Então, o médico prescreveu uma bolsa de 500 ml de soro glicosado a 15%. Acontece que isso não existe disponível no mercado. O que nós temos é um frasco de soro glicosado a 5% de 500 ml e, além disso, temos disponível glicose a 50% em ampolas de 10 ml. Então, como nós devemos preparar esse soro? Primeiramente, vamos descobrir o que o médico prescreveu. 500 ml de soro glicosado a 15% é quantas gramas de glicose? Então, o que nós queremos? 15 gramas, que é o que está prescrito 15%, então 15 gramas em 100 ml, certo? Porcentagem é sempre isso. 15 gramas em 100 ml, nós queremos X grama em 500 ml. Vamos fazer a regra de 3. Faça o cálculo de multiplicação em X. 100 vezes X é igual a 15 vezes 500 e proceda à equação. X é igual a 7.500 dividido por 100, X é igual a 75 gramas. Então, está prescrito 75 gramas para este paciente em 500 ml, certo? O que nós temos na clínica? Temos uma bolsa de 500 ml de soro glicosado a 5%. Quantas gramas de glicose há em 500 ml de soro a 5%? Vamos descobrir? É o que nós temos lá. 5% significa que há 5 gramas em 100 ml. Quantos gramas há em 500 ml? A mesma situação, vamos fazer a regra de 3. 5 multiplica por 500 e 100 multiplica por x. Proceda à equação, a gente vai chegar no resultado de 25 gramas. Então vamos lá. O médico prescreveu uma bolsa de glicose a 15%, ou seja, ele quer 75 gramas de glicose em 500 ml. Nós temos uma bolsa de 500 ml de soro glicosado a 5%, ou seja, nós temos 25 gramas de glicose em 500 ml. Então, quanto que está faltando? Se o médico prescreveu 75 gramas e nós temos 25, 75 menos 25 é igual a 50. Faltam 50 gramas de glicose no frasco. E o que nós iremos fazer? Pegar essas 50 gramas de glicose das ampolas a 50%. Cada ampola a 50% de glicose, nós precisamos saber o quê? Quantos ml, quantas ampolas nós precisamos, certo? Então, nós temos o quê? Ampolas a 50%. O que significa 50%? Significa que temos 50 gramas de glicose a cada 100 ml. Quanto nós precisamos? 50 gramas. Então, nós devemos acrescentar 100 ml, certo? Então, nós temos que acrescentar 100 ml, ou seja, 10 ampolas de glicose a 50% no nosso frasco de glicose a 5%, para ter uma solução de glicose a 15%. Acontece que se nós acrescentarmos 100 ml, primeiro que não vai caber no frasco, segundo que nós estaremos infundindo no paciente 600 ml, é um volume muito maior do que está prescrito. Então, nós temos um problema. A bolsa não comporta mais 100 ml de solução. O que nós vamos fazer? A solução para isso é a seguinte.
Vamos retirar 100 ml da bolsa para poder acrescentar o volume necessário. Acontece que quando nós retiramos 100 ml do nosso soro de glicose a 5%, nós também retiramos algumas gramas de glicose. E aí nós precisamos fazer essa reposição. Quando nós retiramos 100 ml de um soro glicosado a 5%, quanto que nós retiramos? Ora, se o soro é 5%, significa que tem 5 gramas em 100 ml. Se nós retiramos 100 ml, nós estamos retirando exatamente 5 gramas. Lembrem-se que o médico prescreveu 75, certo? Então, nós temos que dar exatamente 75. Se nós estamos retirando dessa bolsa 5 gramas, significa o quê? Que nós precisamos repor essas 5 gramas, certo? Com as ampolas a 50%. Quantos ml nós precisaremos para repor 5 gramas? A glicose a 50% significa o quê? Que a cada 50 gramas de glicose, que temos 50 gramas de glicose a cada 100 ml. Se nós queremos 5 gramas, quantos ml nós precisamos? Vamos proceder com a equação 50 vezes x é igual a 100 vezes 5. Então, nós precisamos de 10 ml, ou seja, uma ampola. Então, nós iremos relembrar. Nós precisamos de 75 gramas de glicose em 500 ml. Nós temos na clínica uma bolsa de 500 ml de soro a 5%. Significa o quê? Que nesse frasco de 500 ml há 25 gramas de glicose. Nós iremos retirar 100 ml, ou seja, iremos retirar 5 gramas para acrescentar o restante. Nós já havíamos calculado que precisaríamos acrescentar 10 ampolas antes de retirar esses 100 ml. Agora que nós retiramos 100 ml, nós precisamos repor essas 5 gramas que retiramos também. Então, temos que acrescentar uma ampola a mais. A resposta final, então, é a seguinte. Teremos, então, que desprezar 100 ml do frasco e acrescentar 110 ml, ou seja, 11 ampolas de glicose a 50%, ok? Bom, foram esses exemplos que eu tinha para trazer para vocês. Agora nós iremos praticar, certo? Eu deixei uma lista de exercícios postada na aba de tarefas lá na plataforma Teams. Cada exercício tem o nome de um aluno. Prepare-se para explicar para a turma, na nossa aula ao vivo, o exercício que está com o seu nome. Participe da aula online na próxima quarta-feira, dia 24/6, às 14h30. Esses exercícios propostos serão apresentados pelos alunos que estarão presentes e comentados pelos docentes. Terá a oportunidade também de te retirar dúvidas e explicarmos um pouco mais sobre o cálculo na administração de medicamento, ok? Então é isso, bons estudos, nos vemos na quarta-feira.